Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos acompanhe. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, a oportunidade que nos dá a estudar, a meditar na Tua palavra. Guia nos momentos que se seguem, pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é um tema muito importante, né? Fala sobre os gigantes da fé. E esses gigantes, né? No momento, eles não sabem quem são os gigantes, porque eles estão naquela batalha do dia a dia. E no final da história deles, a gente percebe, né, que eles de fato são gigantes da fé, como Josué e Caleb. E nós também possamos alcançar a mesma condição desses gigantes aqui, nos tornarmos também gigantes. E aqui a Bíblia nos diz, em Hebreus 13:7, diz assim: lembre-se dos seus líderes. Eles que têm a Bíblia. Nós lermos, conhecermos, né, os líderes do passado, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Então, cada vez que a gente lê a Bíblia, eles estão pregando para nós, os profetas, né? Considerando atentamente o fim da vida deles. Então, as histórias da vida deles também servem para nós de exemplos, para que nós possamos tomar lições e vencer como eles venceram. Imitem a fé que tiveram. Que bênção. Então, Deus nos chamou para imitar a fé. Imitar a fé, nós temos que conhecer o que é fé. Judas 1:3 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Então ele estava preocupado em escrever, Judas, sobre a salvação comum, com todo cuidado. Tive por necessidade de escrever. Então ele viu que havia necessidade de escrever. Também essas preocupações servem para nós. E exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, hoje, essa fé foi entregue para mim e para você. Se você não recebeu ainda ela, até agora, você está recebendo aqui agora, eu estou te passando. E você tem que agora batalhar pela fé que você está recebendo. Essa fé, Deus te dá um dom para que você seja um vencedor. Efésios 5:1-2 diz: sede, pois, imitadores de Deus. Então nós temos que imitar Deus. Para imitar, nós temos que conhecê-lo. Ver como Deus age, ver como Deus atua, quais são os princípios que ele estabelece, e começar a tentar repetir, imitar e repetir o mesmo comportamento. Como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou. Então Jesus mostrou pelo exemplo, pelos atos que ele praticou, que nos ama. E se entregou a si mesmo por nós, por mim e por você. Se você não sabia até agora, você saiba que Jesus se entregou por todo ser humano. Ele veio resgatar a raça humana. E em oferta, ele entregou a si mesmo, porque ele é Deus. Então, para que houvesse a solução, para que existisse salvação para mim e para você, ele fez um pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo para salvar a raça humana. Então, por isso que aqui diz que ele se entregou a si mesmo, por nós. Em oferta e sacrifício a Deus. Deus aqui é o coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo. Em cheiro suave. Em Hebreus 3, de 13-14, diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então, é por isso que é importante nós estarmos estudando a Bíblia, estarmos orando, estarmos lendo a palavra e exortando outras pessoas também, né? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, esse tempo que nós vivemos. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, naquela época, isso já servia, hoje também serve para nós hoje, para a gente não se deixar ser endurecido pelo engano do pecado. Então, o pecado ele trabalha com engano. No início você pensa que é um bom caminho, mas no final é caminho de morte. Porque nos tornamos participantes de Cristo, ó. Vamos ser participantes de Jesus, nosso Salvador, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Confiança e fé é praticamente a mesma palavra no original. Então, fé significa confiança. Confiar em quem? Em Deus. Confiar no plano de Deus que tem para mim e para você. Aqui nos fala em Números 13, de 30-32, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então aqui conta a história que quando Caleb foi junto com Josué visitar, né, a região que Deus tinha prometido, né, foram 12 espias e houve um relato, né, dos espias, da maioria dos espias, 10, né, que não era favorável, dizendo que não era para entrar e tal. E aí Caleb chegou e fala: ó,
fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente nós subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ele falou isso aqui não baseado no que ele estava somente vendo, mas na promessa de Deus. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Então ele estava olhando só para o aspecto físico, o aspecto bélico, né? O aspecto, né, de tecnologia, né? Mas Deus, isso aí para Deus é nada. Se Deus der a ordem, essa ordem vai ser cumprida. E infamaram a terra que tinham espiado, e dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. Isso aí já tem um erro aqui, né? Se os moradores eram grandes, eram fortes, né? Como é que a terra consome os seus moradores? Tem uma contradição aqui, né? E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Se são grandes é porque estão muito bem, em boas condições, né? Então havia contradição, né, clara aqui no relato desse outro grupo. Em Números 14, de 9 a 10, diz novamente, né? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra. Aqui novamente, né, Josué e Caleb, né, falaram isso aqui. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. Então eles relembrou aqui que eles não tinham amparado por Deus, mesmo que eles tivessem tecnologia, tivessem condições financeiras, né? A gente trazesse para o dia de hoje, né? Condições financeiras, tecnologia, poder, influência. Se Deus não está com eles, não adianta. Então Deus tinha retirado deles o seu amparo. E diz mais: o Senhor é conosco. Se o Senhor for com a gente, não importa se nós somos aparentemente o mais fraco, mas de fato nós somos o mais forte. Não temais se Deus estiver com você. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, para proteger eles, né? E aí Deus protege, né, Josué e Caleb. E Deus diz aqui, ó, em Números 14, 21, 24. Então Deus estava acompanhando. Deus sempre, meus irmãos, está acompanhando tudo que está ocorrendo. Não pense que Deus não está acompanhando. Ele está acompanhando. Deus chegou o momento que ele age. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, né? Já tinham tentado Deus 10 vezes, Deus tendo paciência, não obedeceram a minha voz. Deus falou que não verão a terra de que a seus pais jurei. Então, eles não vão ver mais a terra. Então Deus na hora toma uma decisão. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Aí Deus, meu amigo, é um Deus de graça e misericórdia. Para aqueles que são fiéis, que confiam em Deus, Deus honra essas pessoas. Deus diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou a seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Olha, podia estar doente, podia estar na situação difícil, situação complicada. Quando Deus, meu amigo, toma decisão, essa decisão vai ser cumprida. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Que bênção, né? Nós também estamos rodeando, né, a Jerusalém celestial. Alguns vão entrar, outros não vão entrar, por falta de confiança em Deus. E aqui tem um relato muito bonito, muito belo, né, dessa história. Números 32, 10 a 13, diz que chegou um dado momento que Deus falou: a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, né? Então, repetindo novamente, né, aquela frase lá, né? Não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, existem coisas que Deus promete, mas se você não cumpre as condições, você perde. Porquanto não perseveraram em seguir, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Que bênção. Então persevere em seguir a Deus. Não importa se alguém está dizendo que você vai se dar mal, que seu empreendimento vai dar errado, né? Se sua vida não vai prosperar, não importa. Se Deus está contigo, não se preocupe. Quem vai cuidar da tua vida é Ele. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração. Todos eles morreram, exceto Josué e Caleb.
que fizera mal ao olho do Senhor. Então Deus, meus irmãos, Deus é um Deus de graça e misericórdia. Mas depois que ele toma determinadas decisões, essas decisões vão ser cumpridas. Josué 14, 9 a 13 diz assim, ó: Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua, falou para Josué e Caleb, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés falou para eles aquela coisa, e Deus cumpriu. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Aqui é Caleb contando a história, falando que Moisés tinha falado isso. E ele está dizendo agora, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, né? Como diz, 45 anos são passados. Ele tinha 40 na época que aconteceu isso. E Deus deu mais para eles 45 anos, né? Já está com 85. E olha a maravilha disso aqui. Diz, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, já passou esse tempo, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje eu já tenho 85 anos. Às vezes tem coisa que demora, mas Deus vai cumprir. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me viu. Olha que bênção. Deus tinha dado não só para ele tempo de vida, mas também qualidade. E aí disse o quê? Qual era a minha força então, tal é agora a minha força. Ó, imagina. Tanto para a guerra como para sair e para entrar. Que bênção. Agora, pois, dá-me este monte. Olha, que monte é esse? É um dos lugares mais difíceis, que o povo tinha medo. Esse monte de que o Senhor falou daquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que ali estavam os anaquins. Ó. Eram grandes e fortes cidades. Não importa. Porventura o Senhor está comigo para os expulsar. Mesmo Caleb daquela época continuava firme. Como o Senhor disse, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Que bênção. Meu irmão, minha irmã, continue a perseverar no Senhor. Diz aqui, Caleb, o que ele fez? Josué 15, 14, 17. O que ele fez? Ele cumpriu. No poder de Deus, ele cumpriu. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Ó. E dali subiu aos habitantes de Debi, e fora antes o nome Debi, Kiriat Sefé. E disse Caleb, quem feria Kiriat Sefé? E tomar-lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, era sobrinho, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Que coisa. O exemplo de alguém que toma decisões do lado de Deus influencia também os seus descendentes, as pessoas também que estão ao redor. Juízes 3, 7 a 11 diz, os filhos de Israel fizeram, né, o que era mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarote. Ó. Teve um grupo de pessoas, né, que desobedeceu a Deus, passou a adorar falsos deuses. Baalins aqui é Baal, Baal significa Senhor, e Astarote é a esposa dele. E então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã Rataim. Ou seja, Deus entregou eles, tanta desobediência, Deus entregou eles para o rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Rataim 8 anos, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou os filhos de Israel, um libertador que os libertou. Quem era esse? É aqui quem é? Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Está vendo? O Otoniel aqui. O mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e que ele julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor entregou a sua mão o Cusã Rataim, rei da Síria, e sua mão prevaleceu contra esse Cusã Rataim. Então, isso mostra, né, que no exemplo nosso do lado certo, né, que faz que nossos descendentes ou pessoas que estão ao nosso redor também tomem decisões certas. Então, se mantenha firme no Senhor. Lucas 18, 3 a 7, Jesus diz assim, que nós devemos estar sempre pedindo a Deus, sempre orando a Deus, em constante oração. Mesmo que aparentemente não tenha sido respondido. Não se preocupe, a sua parte é orar. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. Então Jesus contou essa história, essa parábola aqui, né? Uma viúva, né, que tinha um caso para ser resolvido e o juiz não queria resolver, e ela
pleiteava ele todo o tempo, né? E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito ou novamente, né? E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. O juiz atendeu ela, mesmo sendo ruim ou injusto. E ele diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ore sempre. Olha o que diz aqui: que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Ele está dizendo que vai fazer justiça. Uma hora a justiça vai ser feita. Então, muitas injustiças que estão ocorrendo no mundo, no Brasil, em várias partes do mundo, aparentemente as pessoas pensam que vai continuar tudo do mesmo jeito. Não, se nós orarmos, muda. Se você orar, muda. Eu oro para que o Brasil mude, para que o mundo mude, né? Que seja pregado o evangelho a toda criatura, para que a gente mantenha a liberdade religiosa nesse país, né? A liberdade de expressão, o direito de vir, o direito de propriedade, o direito da vida, essas coisas a gente tem que orar sempre. Orar pelos políticos que defendem isso, para que nós tenhamos um Brasil em condições de pregar o evangelho. Porque tem países já que a gente tem muita dificuldade de pregar o evangelho, porque já é tirada as liberdades que Deus nos deu, não foi o Estado que deu. Pertence a Deus, e Deus deu à humanidade. Então, muitos dos heróis, meus irmãos, são humildes. Josué 19, 49, 51 diz aqui a história de Josué. Acabando, pois, Josué de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Depois que ele entregou para todo mundo, ele esperou. Ele não pegou a parte dele depois, né? Dividiu entre os outros. Não, ele foi a última parte. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, que era Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte. Ainda foi sorteio ainda. Em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Então Josué, ele fez o trabalho de Deus com honestidade, né? Com condições, né? De fazer a vontade de Deus todo o tempo. E aqui diz Juízes 2, de 6 a 8, diz: e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Aqui já a fase, né? Final. Serviu o povo ao Senhor, e Josué serviu o povo, né? O povo ao Senhor todos os dias de Josué. Então o povo, enquanto estava com Josué, eles serviram a Deus, graças a Deus. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E que aqueles que viram toda aquela grande obra do Senhor que fizeram Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Olha, 110. Mas aqui a história mostra que a gente tem que estar lendo a Bíblia, porque a gente não esquecer as histórias, esquecer a verdade. Porque muitos deles abandonaram a verdade, abandonaram a fé que foi entregue a eles. Josué 24, 31, 32 diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, para a gente relembrar a verdade, relembrar o que ocorreu. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara essa herança dos filhos de José. Que bênção. Então, meus irmãos, se a gente tem começado mal, se nós não temos batalhado, né, pela fé que Deus nos entregou, nós podemos mudar de rota, podemos mudar de caminho. E aqui explica como. Hebreus 12, de 1 a 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Então, nós temos a Bíblia, é a nuvem de testemunha para nós. Temos que deixar todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos traz proposta. Né? Então, a gente tem que correr com paciência, imagina. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pela qual, né,
o qual, pelo gozo que estava proposto, né? Jesus, né? Pela salvação da raça humana, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e já assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Que bênção. Segundo Coríntios diz assim, até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração deles. Então tem pessoas até hoje dizendo que Jesus não é importante, Jesus não é um salvador, né? Que outros judeus morreram, foi mais importante que Jesus. Olha, as pessoas que lê Moisés, lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros, sem ter aceitado Jesus, você continua com um véu na sua mente. O impede de você entender. Diz, mas quando se você converte ao Senhor Jesus, então o véu se retira. Isso aí você vai entender o Pentateuco, você vai entender a Bíblia. Ora, o Senhor é Espírito. Então a Bíblia diz que Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é o quê? Liberdade. Olha a palavra aqui importante, liberdade. Deus é o Deus da liberdade. A liberdade com responsabilidade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então você quer ser transformado? Aqui a Bíblia diz que qual a forma? Contemplar a Jesus. Onde é que a gente contempla Jesus? A Deus, o Pai, o Espírito Santo. Na palavra de Deus. Então, contemplando a palavra de Deus, lendo, buscando, nós somos o quê? É como se a gente estivesse vendo por um espelho. E a glória de Deus vai refletindo sobre nós vamos sendo o quê? Transformados. Quer ser transformado? Comece a orar. Comece a ler a Bíblia. Busque a Deus em oração. Busque a Deus com fé. Porque isso vai acontecer na sua vida. Que aqui diz que a gente pode estar ainda com um véu na nossa mente, impedindo a gente de entender a palavra de Deus. E isso é o quê? Se você até hoje não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Mas se você fizer isso, a tua vida vai mudar. Que nós vamos ver a verdade da palavra de Deus ao ler a Bíblia e nós vamos ser transformados. Eu tenho muita coisa que aconteceu na minha vida que eu não sou mais o que eu era passado. E as mudanças Deus vai fazendo, a gente nem percebe. Romanos 12, de 1 a 3 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais mais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Tá vendo? Então, nossa mente tem que ser transformada. A nossa adoração a Deus tem que ser com a razão. Através da palavra de Deus, da oração, do estudo e da decisão de fazer a vontade de Deus, nós vamos sendo o quê? Transformados. A nossa mente vai sendo transformada e as nossas decisões e escolhas vão fazendo com que a gente seja o quê? Cada dia mais ser transformado. E diz aqui, para fazer o quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então a gente vai conhecendo a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então a gente tem que ter humildade perante Deus, não se achar mais importante, mas deixar com Deus. Deixa Deus, como eu disse, ser Deus. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Temos que ter moderação, pensar com moderação. Então, meus irmãos, você vê que tinha 2 grupos, 12 espias, 10 escolheram um caminho, e esse caminho foi o quê? De morrer no deserto, por falta de fé, por falta de confiança em Deus. E 2 decidiram confiar em Deus, mesmo ainda não vendo o que tinha ocorrido, se firmaram em Deus e viram a terra prometida. Diz aqui, ó, no livro Patriarcas e Profetas de Ellen White, recomendo que você leia, nessa época, a fé de Caleb era exatamente igual à de quando seu testemunho tinha contrariado o relato pessimista dos espias. Ele já tinha passado 45 anos e ele continuava firme. Havia acreditado na promessa de Deus e que levaria o seu povo a possuir Canaã. E nisso havia seguido fielmente ao Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando das desilusões e fardos dos culpados. Então ele tomou a decisão certa, mas ele caminhou com o povo que morreu no deserto. Ele não se afastou do povo de Israel. A gente diz, eu vou me afastar da igreja, a igreja tem um monte de gente errada. Tem,
Mas a igreja é a igreja que Deus conduz. Deus vai tratar de cada uma dessas pessoas, inclusive de você. Contudo, não se queixou disso, mas exaltou a misericórdia de Deus que tinha preservado a sua vida no deserto, quando seus irmãos foram eliminados. Então, muitos também vão ser eliminados até Jesus voltar, meus irmãos. Mesmo tendo dentro da igreja, por desobediência. Entre todas as dificuldades, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto, durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, o Senhor o tinha guardado, como tinha prometido. E agora, com mais de 80 anos, 85, seu vigor não havia diminuído de bênção. Mas é porque ele continuou firme em Deus até o fim. Não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que, mais do que todos os outros espias, havia considerado impossível de subjugar. O lugar que eles disseram que era mais difícil. Com a ajuda de Deus, arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes, cujo poder tinha abalado a fé de Israel. Pensa, né? Não foi o desejo de honras ou engrandecimento do próprio Caleb que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que a honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Meus irmãos, nós temos que combater, né, e guardar a fé. Combater o bom combate e guardar a fé. Estou convidando você a fazer parte desse grupo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já desejo a ti um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.